depredar por exemplo, esmiuçar quanto a gente puder, tá? E, então, eu gostaria de pensar junto com vocês o que cada um de vocês, só tem aqui, o que cada um de vocês sabe sobre o que seria uma análise morfossintática, partindo desse princípio. Uma análise morfossintática. Essa mistura de nomes. Morfossintática. Seria. E aí, nada? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar, a gente vai fazer análises de palavras, né, e relações entre palavras, da morfologia e da sintaxe. Tá? São essas duas vertentes que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. E aí, depois, a partir do momento que vocês souberem bem quais palavras pertencem à morfologia, quais palavras pertencem à sintaxe, a gente vai juntar isso tudo, tá? Para fazer uma análise morfológica e uma análise sintática. Então, vai ser uma análise morfossintática. Misturando aqui, beleza? Então, aí eu coloco aqui para vocês, não sei fazer isso. Está no segundo agora. Está no segundo, né? Isso. É que ele não avisa. É no tempo dele. Então, gente, antes de começar propriamente a falar de morfossintaxe, eu queria saber se vocês têm essa noção aqui, ó. O que é morfologia, classe de palavras, e o que é sintaxe. Por quê? Na morfologia, a gente aprende que são 10 classes de palavras que nós temos. 10. A morfologia. Vocês estão lembrados? Algumas? Vamos lá, então. Substantivo. O que é substantivo mesmo? Substantivo? Qual é a função do substantivo? Nomear, né, gente? Nomear coisas, seres. Tá? Só essa função do substantivo, nomear coisas e seres. Adjetivo, são 10, tá? Vocês vão contando aí junto comigo. Adjetivo, o que é adjetivo mesmo? Tudo que vai caracterizar. Tá? Caracterizar, dá uma característica, uma qualidade ao substantivo. É a qualidade que se dá ao substantivo, tá? Depois do adjetivo, o que vocês lembram? São 10. Faltam 8. Quem se lembra de artigo? Artigo. Quem lembra? Quem é artigo? Determinante. O artigo, ele vai determinar o substantivo. Ou os, as, uma, uns, umas. Tá? Esse é artigo, definido e indefinido. Depois de artigo, a gente tem outra palavrinha aqui, outra classe, uma palavra que a gente vai chamar de pronome. São muitos, tá? A gente tem pronome pessoal, a gente tem pronome oblíquo, a gente tem pronome demonstrativo, a gente tem pronome de tratamento, a gente tem pronome possessivo, pronome relativo e assim por diante. Então, tem vários aí, né? Ele se desdobra aí em várias classificações. Então, você tem pronome. Bom, temos 4, faltam 6. O que mais? Entendi. Pretérito? Então, não, pretérito é a conjugação, é o modo, é o tempo verbal de uma conjugação. É o tempo da conjugação do verbo. Mas, então, não entra aqui como morfologia, tá? Classe de palavras. Mas a gente pode colocar aqui o verbo, tá? Vou colocar o que é o verbo aqui, no cantinho. Porque já tem outra aqui que eu quero xingar. E aí, além do verbo, faltam 5, né? Vai lá, gente. Pronome, verbo, numeral cardinal, numeral ordinal, numeral fracionário. Então, a gente tem um numeral, né? O que é o numeral cardinal? 1, 2, 3, 4, 5. Numeral ordinal.
primeiro, segundo, ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim vai. E o fracionário? Meio, terço, quarto, quinto, e assim vai. Então, a gente tem numerando. Bem, faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 4. E aí? Lembra? Vamos lá, então. Vou apagar isso aqui, então vou colocar do ladinho aqui, tá? Beleza? Eu não usei apagador. Eu esqueci. Então, vai na mão. Bem, além do verbo, a gente tem preposição. Quem lembra das preposições? É aquela palavrinha que tem unhas maiores. Por exemplo, chocolate de baunilha. O de é uma preposição, porque ele vai ouvir os termos maiores. Vou para São Paulo. Para essa palavrinha que vai ouvir os termos maiores. Tá? Sair com minha mãe. O com vai ser essa palavrinha que vai ouvir os termos maiores, dentro de uma frase, tá? De termo oracional. Então, a gente tem preposição. Bom, tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam 3. Preposição e mais. Conjunção. Agora vocês têm a conjunção. O que é conjunção, gente? Quando eu falo assim, a conjunção é aquela palavrinha relacional. Que vai relacionar, assim como preposição, unir também os termos maiores. Por exemplo, se eu digo assim, está chovendo porque a rua está cheia, está toda molhada. Esse porquê vai ser a conjunção, tá? Que vai dar essa ideia de explicação. Oi, elas são da Secretaria de Educação, a gente vem de franquia. Que bom. Fica à vontade, tá? Obrigada. Vamos, alunos aí, tudo bom? a aula para vocês. Ui, meu Deus. Ele pode dar. Pode? Pode. Vai lá. Então, aqui, ó, conjunção, tá? Anota aí. Boa noite, gente. Sucesso. Bem, além da conjunção, o que mais a gente tem aí? Faltam quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faltam 2. Quem lembra? Fala. Pode falar. Interjeição. Muito bem. Interjeição, mas falta mais um. Interjeição e mais. Falta uma. Advérbio. Isso aí. Advérbio. Então, gente, para que você possa começar a pensar em fazer uma análise morfossilática, antes vocês têm que ter conhecimento disso aqui, tá? Que são, boa noite, tudo bem? Que são as classes de palavras, tá? As classes de palavras, elas que vão compor a morfologia. Então, por exemplo, qualquer frase que eu crie, eu posso utilizar as funções das classes de palavras, da morfologia. Quer uma coisa? Sei lá, a sala é espaçosa. Exemplo, né? Então, para vocês terem uma noção, a sala é espaçosa. Aqui a gente vai fazer análise morfológica disso aí, utilizando substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, artigo, verbo, numeral, preposição e assim vai. Como é que faz? Vamos lá? Qual é a função desse A? Que não funciona. Qual é a função do A? Artigo. Tá? Então, esse A, a gente não tem muitos pilotos diferentes. Então, esse A, ó, é artigo, certo? Eu já sei que esse A é artigo definido, porque ele está definindo a sala. Se fosse uma sala, seria indefinido. Então, aqui, ó, eu tenho um artigo, certo? Ó, estou utilizando esse aqui, ó. Sala.
Qual é a classe dessa palavra? Hã? Vai falar. Substantivo. Então, aqui, ó, eu tenho um substantivo. É. Qual é a classe dessa palavra? É. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Verbo. Então, aqui, ó, você tem um verbo, certo? Vou botar aqui assim. Vou botar para cima, tá? Verbo. Ele passou, né? Hã? Adjetivo. Adjetivo. Agora, se eu fosse fazer uma análise sintática dessa mesma frase, vamos tentar? É uma frase simples, para depois a gente passar para essa análise maior aqui, né? E depois tentar resolver as questões, tá? Então, vamos lá. Vou repetir a frase aqui. A sala não tem espaço, né? Vou pegar a letra enorme. A sala é espaçosa. Quem conseguiria fazer uma análise sintática? Análise sintática, a gente tem o seguinte: sujeito, tipo de sujeito, né? Classificação do sujeito, verbo e complementos desse verbo. O complemento do verbo ele pode ser um complemento nominal, pode ser um complemento verbal. Se for um complemento verbal, pode ser um objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, e assim vai. Então, vamos lá. A sala é espaçosa. Pergunto eu para o verbo e vocês me respondam, porque o verbo já vai me dar informação. O que é espaçosa? Então, a sala eu já sei que é o sujeito. É o sujeito dessa oração. É uma análise sintática que a gente está fazendo. Dessa mesma frase aqui. Então, ó, a sala, eu já sei que é o meu sujeito. Que tipo de sujeito? Vocês lembram? Vocês estudaram? Tipo de sujeito? Está ali, está explícito na frase. Então, é um sujeito o quê? Só tem um núcleo. Sujeito simples. Muito bem. Sujeito simples. Está aqui expresso na frase. Se está expresso na frase, é óbvio que ele vai ser um sujeito simples. Aqui só possui apenas um núcleo. Tá? Se forem dois ou mais núcleos de sujeito, oposto. Muito bem. De novo, aqui, ó. É. Mesma coisa aqui, ó. Não vai mudar. É o verbo. Tá? Vou botar aqui em cima. Verbo conjugado. Né? É um verbo conjugado. O verbo ser. Adjetivo é o ser. E espaçosa? Já não é mais adjetivo. Adjetivo é para caracterizar o substantivo. Ó, o que é espaçosa? A sala. Aqui eu estou caracterizando sala. Estou dando uma qualidade ou característica dessa sala. Ela é espaçosa. Só que na sintaxe é outra nomenclatura, é outra função que essa palavra exerce. Tá? Aqui eu tenho sujeito, a partir daqui, ó, do verbo, eu tenho o predicado, tudo isso aqui, ó, é predicado. Tá? Sujeito e aqui predicado. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: existem 3 tipos de predicado. Predicado verbal são aqueles predicados onde o verbo é de ação. Tá? Se eu disser assim, ó, estou andando pela sala. Esse andando, estou andando, é ação ou não? É ação, né? Então, é predicado verbal. Ali, eu tenho o verbo é o verbo ser. O verbo ser, além do predicado verbal, ó, esse transmite de ação, né? Ó, eu escrevendo no quadro, ação. Ali, a sala é espaçosa. Isso é ação? Não, né? Então, o verbo ser, nesse caso ali, é um predicado, obviamente, né? É espaçosa, é um predicado, mas não é ação. Quando a gente tem um verbo que não transmite verbo de ação, a gente tem um verbo, um predicado nominal. Que vem de nome, tá? Nominal. Então, nesse caso aqui, eu tenho um verbo que traz ideia de nome, tá? Portanto, é estado, modo, transmite ideia de estado, modo. Quando eu digo para você assim, olha, eu estou exausta. Isso é ação?
Não, isso é modo. É o modo que eu me encontro no momento. Exausta, cansada, tá? Então, nesse caso, estou vai ser um verbo de modo, estar. Então, vai ser um predicado nominal, vai pertencer a um predicado nominal, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um predicado nominal. Ó. Só que aí eu quero achar a função dessa palavra aqui, ó, espaçosa. Eu quero achar a função. Aqui eu achei, que é adjetivo. Achei aqui o verbo, achei também o verbo, achei aqui que é o sujeito, né? Mas e aí? Espaçosa. Na sintaxe, quando você tem um predicado nominal, ou seja, um verbo que não dá ideia de ação, dá ideia de estado, modo, essa palavrinha que vai caracterizar o sujeito, no caso, sala, a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, tá? Então, aqui a gente tem um predicativo. Do sujeito. Não se preocupe, que ali, ó, está bem explicadinho, tá? Eu coloquei bem explicadinho para vocês. Então, viram que vocês tiveram análise morfossintática agora? Vocês juntaram tudo, né? Análise morfológica, análise sintática e misturaram isso aqui. É isso que é a análise morfossintática, tá? Eu consigo entender a função da palavra dentro daquele sistema frasal, dentro daquela oração, daquela oração, tá? Bem, e aí, diante disso, olha o que acontece. A morfossintaxe é a análise feita às orações em termos morfológicos e em termos sintáticos. Recorde-se que a análise morfológica analisa as palavras de uma oração individualmente. Lembra? Eu falei para vocês, isso aqui é uma análise individual. Mas vocês perceberam que aqui, uma coisa depende da outra? Ó, você percebe que aqui é o sujeito, certo? Isso aqui é o predicado. Já separamos as duas frases, sujeito e predicado, tá? Predicado nominal. Mas espaçosa é o predicativo de que sujeito? Sala. E aqui, ó, eu tenho complemento através do verbo, que pertence a um predicado nominal, que é um verbo nominal. Esse verbo aqui, a gente também dá um nome para ele na sintaxe, quando ele é um verbo de estado, modo. É um verbo de ligação. O verbo de ligação, gente, é um verbo que não tem importância, por assim dizer. É aquele verbo que só está ligando os termos maiores. Agora, se fosse um verbo de ação, aí seria um verbo nocional ou significativo, tanto faz, tá? Tem pessoas que gostam de utilizar o termo significativo, já tem gramáticos que utilizam o termo nocional. Eu gosto do termo nocional. Também a ideia de ação, tá? Então, esse verbo aqui é um verbo de ligação. Vamos ver como é que funciona aqui. Então, aqui a gente fez a análise morfológica isoladamente. Cada termo tem a sua função, separadamente. Você vê que aqui, ó, o A é um artigo, a sala é um substantivo, o é um verbo conjugado e a espaçosa é um adjetivo. Está tudo isolado. Aqui não. Aqui eu tenho uma relação oracional. Uma coisa depende da outra para exercer determinada função, tá? Então, aqui, ó. Ou seja, essa análise morfológica, independentemente da sua ligação com as outras palavras, o que não acontece na sintaxe. A análise sintática, por sua vez, analisa conjuntamente a relação das palavras de uma oração, ou seja, a função que as palavras desempenham na sua formação. Ou seja, eu dependo da palavra anterior e da palavra seguinte, existe ali uma relação entre elas, tá? Que não pode ser menosprezada. Vamos lá. Passei? Passei aqui. A análise morfológica, ela vai analisar individualmente as classes de palavras, que são, ó, tudo que eu coloquei ali, ó, substantivo, artigo, opa, ficou, gente? Quase eu toquei, né? Como é que faz agora? Voltou muito.
Aí. Ó, tudo que eu coloquei lá, são 10 classes de palavras da análise morfológica. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interdição. Tudo que a gente achou ali na morfologia, tá? São análises isoladas. Cada palavrinha tem uma função, uma classe, tá? Exemplo, olha essa frase aqui. Utilizamos a água sem desperdício. Olha como é que é a análise morfológica dessa frase aqui. Utilizamos, não é o verbo? É o verbo, chamamos o verbo. Esse verbo está conjugado em que pessoa? Primeira pessoa do plural, nós. Quem utiliza a água sem desperdício? Nós. Como é que você sabe que somos nós? Hã? Como é que você sabe que o que utilizamos está na primeira pessoa do plural? Eu, tu, ele, primeira, segunda, terceira, singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda, terceira, plural. Como é que você sabe que aqui está na primeira pessoa do plural? Como é que você sabe? Pela desinência. O os indica que quem utiliza a água sem desperdício somos nós. Essa desinência é o que a gente chama de desinência, tá? Por isso criamos o direito desinencial através do verbo, tá? Mas essa é outra história. Então, aqui no verbo, já achamos, está na primeira pessoa do plural, tá? Do verbo utilizar, que é o verbo definitivo, conjugado no presente indicativo. Eu utilizo, eu utilizo, você tu utilizas, ele utiliza, ele ou ela. Nós utilizamos, vós utilizais, ele utiliza. Beleza? Então, presente indicativo. Voz ativa. Quem lembra de voz ativa? Voz ativa, voz passiva, quem lembra? Voz ativa, como o próprio nome já diz, a própria nomenclatura já diz, é ativa, é aquela que age, é um sujeito agente que pratica ação. E a voz passiva, como o próprio nome já diz, é aquela que sofre ação, tá? E aqui, utilizando a água sem desperdício, é você que está praticando ação, né? Você não, né? Na verdade, nós utilizamos. Então, nós estamos praticando a ação de utilizar a água sem desperdício, sem causar desperdício. Então, aqui, a voz é ativa, é o sujeito que age. A gente chama de sujeito agente, né? E a voz passiva é o sujeito paciente, é aquele que sofre ação. Tem que outros? E aí? Nem faltou muito, nem nada. Não, subiu do nada, assim. Eu acho que a internet deve ter sido. Tudo estou, não tem problema não, sabe por quê? Não. Ela está aí? Ela já me lê. É porque eu quero deixar a frase aqui para ele direito. Então, vou apagar ali. Sem apagador. Não faço isso. Era papel no banheiro, então. Tem que falar, né? Deixa eu deliciar, gente. Chamadinho. Ah, mas esse dinheiro também. A gente acha um beijo aqui. Tem que ser. Esqueci.
Eu vou botar para ele aí, a gente vai analisando, tá? Só precisa apagar. Ela precisa. Isso, essa aqui. Agora sim. Então, aí agora, gente, vai continuar analisando essa frase, tá? Para depois vocês entenderem como passar ela para a sintaxe. Bom, ela aqui é uma análise morfológica. Então, a gente analisou, utilizamos, que é um verbo, né? Na primeira pessoa plural, né? Nós. Aí a gente tem aqui o a, artigo. Utilizamos a, artigo. Artigo o quê? Definido. O a, os, as. Se fosse indefinido, uma, uns, umas. Tá? Próxima palavra, água. Substantivo. Certo? Ó, tá aqui, ó. Substantivo comum. Comum. Sem. O que é sem? Preposição. Você não vai direito outra coisa. A, ante, após, até com contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Essas são as preposições essenciais. Tá? Então, sem é a preposição essencial, tá? Sem, com, né? Desperdício vai ser outro substantivo. Não,
Meu pai. A chamada tá sem som. Luz do sol, luz solar. Então, esse do sol é uma opção adjetiva, porque são duas palavrinhas. Mas eu posso trocar por uma apenas, que é solar, né? Luz da lua. Luz, não tem, não dá, né? Não dá para substituir. Mas, sei lá, carteira de metal. Carteira, detalhe, e assim vai. Bem, então, a gente tem aqui, todas essas classes de palavras aqui, elas se referem ao substantivo. E na sintaxe, a gente vai considerar essas funções aqui como adjunto adnominal. Sempre, tá? Então, eles estão fazendo referência ao substantivo. Se eles estão fazendo referência ao substantivo, eu vou considerá-los como adjuntos adnominais. Beleza? Então, quando vocês virem aqui nas questões, fazendo referência a um substantivo, uma palavrinha que seja um artigo, um adjetivo, um pronome, um numeral ou uma locução adjetiva, tudo isso vai ser um adjunto adnominal. Beleza? Então, vamos lá. Alzira, Oi, Alzira. você consegue rapidinho voltar nessa explicação em vermelho, porque o pessoal não estava conseguindo ouvir. Ah, é? Aqui. Ah, tá. Pode Assim, ser rapidinho. Pode passar? Pode. Então, adjuntos adnominais, na sintaxe, eles têm uma função na sintaxe, são adjuntos adnominais. Para eu encontrar essas funções, basta que eu faça referência a um substantivo. Então, por exemplo, todas essas classes de palavras aqui, ó, artigo, adjetivo, pronome, numeral, locução adjetiva, dentro da sintaxe, de uma análise sintática, eles vão exercer, todas essas classes aqui, vão exercer função de adjunto adnominal, tá? Na prática, a gente vai ver isso nas questões, como é que todas elas funcionam. Sempre fazendo referência ao substantivo, tá? Beleza? Então, são cinco adjuntos adnominais que vão fazer referência ao substantivo. Isso na sintaxe, tá? E esse substantivo, ele pode ser qualquer palavra, qualquer tipo de classificação de substantivo. Abstrato, comum, simples, próprio, assim vai, tá? Vamos lá, continuar. Depois que vocês viram todas essas classificações, essas relações sintáticas, né, entre as orações, que são sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, que a gente viu ali agora, adjunto adverbial. Quem lembra o que é adjunto adverbial? O próprio nome já diz, ó, adjunto adverbial, está junto de um verbo. E ele traz ideia de circunstância. Todo advérbio ou adjunto adverbial, gente, ele traz ideia de circunstância. Circunstância de tempo, de modo, de lugar, de certeza.
de dúvida, negação, né? São aqueles advérbios que vocês conhecem na morfologia, advérbios. Por exemplo, não é um advérbio de negação. Sim, advérbio de afirmação. Talvez, possivelmente, provavelmente, advérbio de dúvida, certo? Se eu disser assim, sei lá, aqui, na sala, advérbio de lugar. Se eu disser amanhã, advérbio de tempo. Amanhã, depois de amanhã, ontem, hoje, e assim vai. Agora, tudo isso é advérbio de tempo, tá? Então, aqui, junto dessas análises sintáticas, a gente tem o adjunto adverbial. E o aposto? O que é o aposto? Alguém lembra? Alguém lembra aí que está em casa o que é o aposto? Aposto, gente, é uma expressão que eu adiciono a frase, mas que ela não se faz necessária. Se eu retirá-la, a frase não perde sentido. Se eu disser assim, Adriele você mora onde? Gamboa. Adriele, vírgula, moradora da Gamboa, vírgula, veio assistir às aulas do pré-militar hoje. Qual é a expressão que eu posso retirar e que não vai mudar o sentido da frase? É o que está entre vírgulas. Adriele, moradora da Gamboa, eu posso retirar isso. Por quê? Eu só estou explicando quem é Adriele, moradora da Gamboa. Mas eu posso retirar que não vai perder o sentido. Vamos lá. Bem? Boa noite. Então, eu posso retirar essa parte aí que dá entre vírgulas, que não vai perder o sentido. Aí vai ficar como? Adriele veio, se eu retirar, assistir às aulas do pré-militar. Percebe? Então, o aposto é isso. É uma informação que eu adiciono e que, se eu retirar, não perde o sentido da frase, tá? Bem, então, tá aqui a mesma frase que a gente viu lá na morfologia, na análise morfológica, aqui a gente tem na análise sintática. Vamos lá? Vamos como é que a gente faz para analisar isso aqui. Utilizamos água sem desperdício. Primeira coisa, a gente tem o verbo, utilizamos. A gente sabe que esse verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Nós, né? Nós utilizamos. Só que aqui, o sujeito, ele é um sujeito desidencial ou oculto, né? Antigamente falava oculto, mas agora não se utiliza mais essa nomenclatura, oculto. Se usa mais elítico ou desidencial. Ah, mas por que desidencial? Porque aqui, ó, terminação do verbo, eu descubro o meu sujeito. Na terminação, qual é o sujeito ali? Nós. Quem utiliza a água sem desperdício? Nós. Tá? Então, nós é a terminação, que a gente também chama de desinência, e que vai indicar que quem utiliza a água sem desperdício somos nós. Tá? Então, o sujeito aqui está oculto aonde? Na terminação do verbo. Nós utilizamos. Não há necessidade de eu colocar. Nós utilizamos água sem desperdício. Não precisa. Porque o verbo não me dá essa deixa. Né? Já me dá esse sujeito. Mas o sujeito é oculto. Utilizamos verbo. Aí, ali, o verbo que utilizamos, ele existe ali como uma função. Qual é o aspecto desse verbo? Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Quem utiliza algo. Ou alguém. Né? Quem utiliza algo. Ou alguém. Olha como é que funciona isso aqui agora. O verbo é transitivo direto e indireto. Nesse caso aqui, ele vai ser direto, porque nós utilizamos o quê? Água. Só que a água sem desperdício. Então, eu vou botar aquela frase ali para vocês verem como funciona essa ideia de verbo transitivo direto ou indireto. Nesse caso aqui, ele é os dois. Vocês lembram como é que funciona essa coisa de complemento do verbo? Transitividade do verbo? Você lembra? Lembra um pouquinho? Então, vamos lá. Vou apagar, tá? Vocês anotaram isso aqui? Tá. Isso aqui é importante depois para fazer as questões. Vamos lá. E aí, nessa análise aqui, vou botar essa frase aqui.
para a gente analisar o complemento desse verbo utilizamos. Utilizamos água sem desperdício. Olha, então está aqui. Verbo, utilizamos. Está aqui. Sujeito, oculto ou desessencial, nós. Tá? Está aqui, ó. Sujeito, oculto ou desessencial, nós. Tudo isso aqui, como o sujeito oculto, tudo isso aqui é predicado, tá? Porque o sujeito é oculto. Senão haveria distinção entre o sujeito e predicado. Como o sujeito está incluso, está dentro da terminação do verbo, tudo isso aqui é predicado. Que tipo de predicado? Verbal ou nominal? Quem lembra? Eu falei agora há pouco. Predicado verbal é um verbo de ação. Predicado nominal são verbos de estado e modo. Utilizamos. É estado, modo ou ação? Ação. Então, aqui a gente tem um predicado verbal. Certo? Predicado verbal. Aí, nós utilizamos o quê? Água. Isso é bem importante. Só isso utilizamos água. Então, esse primeiro complemento aqui no verbo utilizamos, ó, esse primeiro complemento. Eu poderia parar aqui, não poderia? Utilizamos água, ponto. Mas nós vamos continuar, sem desperdício. Então, vamos analisar o primeiro complemento desse verbo utilizamos. Tem preposição aqui entre o verbo utilizamos e a palavra ali, complemento água? Não tem. Quais são as preposições mesmo? Ó, eu vou botar aqui no cantinho, quero que vocês anotem, tá? A, ante, após. A, ante, após. Até. Com. Contra. De. Desde. Em. Entre. Para. Perante. Por. Sem. Sob. Sobre. Trás. Esse trás aqui é posição, não é o verbo trazer. Tá? O verbo trazer é com Z. Isso aqui é com S. Então, é preposição, diferente, tá? Então, tudo isso aqui são as preposições essenciais. Beleza? Aqui. A já pode até com conta de desde para o temperante por sem sobre trás. E aí, eu analisei o primeiro complemento do verbo que utilizamos aqui, que é água. Bem, quem utiliza algo. E eu utilizei o que ali? Água. Então, se não tem nenhuma preposição aqui, ó, depois do verbo utilizamos, não tem nenhuma preposição, como é que eu chamo esse complemento aqui? Um objeto direto. Toda vez que eu tenho um objeto direto, um verbo que não utiliza preposição, não exige de mim uma preposição, o complemento vai ser objeto direto. Tá? Sempre vai ser assim. E aqui, ó, entre o verbo utilizar e o complemento desse verbo, que é a palavra água, não tem preposição nenhuma. Ele foi direto para o complemento, sem passar por nenhuma preposição. Então, eu vou chamar esse complemento aqui de objeto direto. Só que aí tem uma questão, né? A gente analisou o sujeito, que é o sujeito oculto,
presidencial, né? Que é o nós. Mas o verbo, para eu ter um objeto direto, esse verbo também tem uma transitividade. Quem utiliza, utiliza algo. Então, ele precisa de complemento. Por si só, ele não tem sentido completo. Então, se ele existe de mim um complemento, eu vou chamar esse verbo de um verbo transitivo, porque precisa de complemento. Direto, certo? Vamos botar por enquanto direto. Direto. Verbo transitivo direto, porque o objeto aqui é direto. Então, eu já sei que o verbo que utilizamos é um verbo transitivo direto. Transitivo porque precisa de complemento e direto porque não utilizou preposição. Tá? Só que aí, eu não parei aqui na água. Eu não parei aqui. Eu poderia ter parado aqui, ó. Seria tudo isso aqui, ó, análise sintática. Mas eu resolvi continuar. Água sem desperdícios. O sem é o quê? Preposição. Não é, gente? Aqui, ó. Cadê? É sem. Aqui. Sem a preposição. Então, logo, esse verbo que utilizamos exigiu de mim outro complemento, além desse aqui, água. Exigiu de mim outro complemento, um segundo complemento. Só que esse complemento, ele veio com preposição. Então, eu já sei que esse complemento meu aqui, ó, sem desperdício, eu vou chamar ele de objeto, quem sabe? Indireto, porque exigiu complemento com preposição. Tá? Indireto. Ó. Quem está ligando aí das aulas bem? Indireto. Agora, ele aqui vai entrar o indireto também. Ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele utilizou dois complementos. O primeiro aqui, sem preposição, objeto direto. E o segundo, com preposição, objeto indireto. Tá? Então, utilizamos um verbo transitivo direto e indireto. É o que a gente chamaria de VTDI. VTDI, verbo transitivo direto e indireto. VTDI. Foi essa análise sintática. Daquela mesma frase aqui, ó, que vocês analisaram morfologicamente. Como verbo, né, na primeira pessoa do plural, substantivo água, sem, e sem desperdício. Como é que vocês acharam sem? Como é que foi o sem? Preposição, e depois o desperdício, que também é um substantivo abstrato. Tá? A água ali, substantivo concreto, comum. E desperdício, substantivo abstrato. Bem, então essa aqui, ó, é a análise que a gente fez sintática. Ainda tem mais uma coisa aqui, ó. A água é o núcleo do objeto sem desperdício. Ok? Beleza. Adjunta adverbial. Então, a água vai ser, no caso, a adjunta adverbial é o núcleo do objeto sem desperdício. Isso aqui. Tudo isso aqui é o predicado verbal, faz parte do predicado verbal, que é o complemento do verbo que utilizamos. Então, nesse caso aqui, água vai ser o núcleo, e essa parte aqui a gente vai chamar de adjunto adverbial. Interessante, né? Do substantivo do verbo que utilizamos. Então, o que eu quero de vocês? Vamos lá. Olha que o esqueminha explica bem isso que eu falei o tempo inteiro aqui, que eu dei alguns exemplos. Utilizamos a água sem desperdício. Olha aqui, não foi tudo que nós fizemos? Só que eu nem coloquei, né? Artigo definido, só botei artigo, substantivo abstrato, preposição, substantivo comum, que é a água, o verbo, que é a primeira pessoa plural, né? Preferitivo utilizar, usando presente significativo na voz ativa. Voz ativa é o que mesmo? É quando há um sujeito, agente, que age, pratica ação. E a voz passiva é aquele sujeito que sofre ação. Tá? E aí, olha, essa análise morfológica. Olha a análise sintática, morfossintática que a gente fez agora.
Sujeito, oculto, nós. Ah, não. Verbo trânsito direto, eu nem coloquei no direto, aqui não está no direto, mas eu já coloquei ali, porque tem dois complementos. Qual é o primeiro complemento? A água. Núcleo do complemento, água. Né? Está aqui o objeto direto, água, que é o núcleo desse objeto. E aqui, a opção adverbial. Mas se a gente for fazer uma análise morfológica, sem a preposição e desperdício abstrato. Essa é a análise morfossintática. E é isso que a gente vai fazer de agora em diante sempre. E eu quero que vocês, assim, estudem muito isso, porque isso cai pra caramba. Análise morfossintática. Primeira coisa que vocês têm que entender, 10 classes de palavras. Depois, quais são as palavras relacionais da sintaxe? Aí vai ter sujeito, né? Tudo aquilo que vocês viram, sujeito, predicado, adjunta adverbial, adjunta adnominal, complemento nominal, aposto, agência passiva, voz ativa, voz passiva, e assim vai. Tá? Então, por hora, deu para pegar um pouquinho? Na hora que a gente passar para os exercícios, eu quero ver se vocês, de fato, conseguiram entender um pouquinho. Tá? Vamos lá. E aí, por que eu disse isso? Internet de novo. Já são as duas todas. Mas volta lá na página e vai de novo. Tá, e agora? Agora, Continua lá. Jesus. Acontece. Aqui. Ah, tá. Tá fragmentando, tá vendo? Mas não, não sei legal. É internet mesmo, né? Você quer. Não tem como pegar eles. Deveria botar no. As palavras do espírito. Você pode falar deles, né? Assim, tem um planta, bebida, dá um banho para fazer aquilo. Já aprendi a mandar o. Mas o que. Quer colocar o pendrive? Não está uma carta como você fez. Mas tá aí. pode colocar. Ele vai aceitar. Como assim? No vai bloquear o código. Ih, sério? Aí tem que sair muito aqui. Aqui, essas bolinhas. Fica guardadinha lá. Ó, não vou ver depois. Eu. Quer tentar de novo? Mas você colocar o pendrive? Vai aqui. Então, no final, vamos ver se ela vai aqui, né? Se empurrando, mas vai.
Vai. Vou ver se vai, né? Não vai muito. Já vou continuar. Agora, acho que sim. Mas cadê? Vou deixar. Ah, não é isso mesmo. Decisão. Ah, mas não tem que aparecer. Aqui está direitão, vai. Isso aí. Aqui já começa o exercício. Acho que não dá, mas acho que dá para ler. Não dá. Pessoal, está dando para entender bem? Está dando para visualizar legal? Então aqui, ó, como eu falei anteriormente, a gente fez uma análise morfossintática, tá? Daquela mesma frase ali. Vamos tentar fazer agora a primeira questãozinha. Vamos lá. Olha como é que eu coloquei para vocês. Classifica as palavras, primeiramente morfológico, tá? Morfologicamente falando, dá para a gente analisar de boa. Classifica as palavras destacadas morfológica e sintaticamente. Primeira coisa que a gente vai fazer é classificar morfologicamente. Então, vou apagar aqui. Põe esse apagador livre. Para a gente fazer essa análise. A felicidade está nas coisas mais simples da vida. Primeira coisa, felicidade. É o que está em destaque, né? Vamos analisar morfologicamente o que está em destaque. Felicidade. Qual é a classe dessa palavra na morfologia? Felicidade. Número letra A. Qual seria a classificação dela? Felicidade? Substantivo. Certo? Então, substantivo. Simples. Simples. Coisas mais simples da vida. Adjetivo? Adjetivo. Ok. Letra B. Isso aqui é uma análise morfológica. O aparelho tem 3 anos. 3 é o quê? Verão. Certo? E a letra C? Quando será a festa? Quando é o quê? Circunstância de tempo. Então, é o quê? Advérbio. Advérbio sempre, né? Quando. Então, advérbio de tempo. Vou botar assim, ó, entre parênteses. Isso na morfologia, beleza? Agora, vamos fazer uma análise morfológica dessas palavras aqui? Desculpa, sintática, dessas mesmas palavras. Então, aqui foi morfologia, análise morfológica. Sintaxe. E aí? Felicidade. Agora sim, você tem que fazer a relacionar essa palavra felicidade com todas as outras. Porque na análise sintática, gente, é a correlação, ou seja, elas estão
entrelaçadas. Uma depende da outra para exercer determinada função. Sozinha, só morfologia, aí vai ser substantivo, tá? Então, a felicidade está nas coisas mais simples da vida. Como é que eu faço análise dessa frase? Sintática. E aí? O que está nas coisas mais simples da vida? Então, ela é o sujeito. Pronto. Sujeito. Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Simples, composto, desinencial, indeterminado. Simples, porque está aqui, está explícito. Né? Eu já sei que a felicidade é que está nas coisas mais simples da vida. Então, sujeito simples. Agora, qual é o núcleo desse sujeito? Núcleo é a palavra mais importante. A ou felicidade? Felicidade. Então, felicidade é o núcleo desse sujeito simples, tá? Então, vamos lá. Sujeito simples. Núcleo, felicidade. Aqui. Verbo. Cadê o verbo? Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, nós estamos, ele está. Então, aqui. Quando eu faço a análise desse verbo, eu já estou automaticamente analisando o meu tipo de predicado. Porque eu estou dividindo termo integrante e termo essencial. Então, está aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, está nas coisas mais simples da vida. É o meu predicado. E que tipo de predicado eu tenho aqui? Verbal, que dá a ideia de ação. Nominal, que dá a ideia de estado e modo. Ou verbo nominal, que tem os dois. O que eu tenho ali? Ah? Nominal, não é? Está nas coisas mais simples. Não é ação. Isso é modo, estado. É o estado da felicidade. Ela se encontra ou está nas coisas mais simples. Então, predicado nominal. Aí, é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho um predicado verbal, automaticamente, não, predicado verbal, ou seja, um verbo de ação, automaticamente eu já sei que eu tenho um verbo para ser analisado, o complemento vai ser transitividade verbal. Vai ser um verbo que tem uma transitividade verbal, porque ele é de ação. Então, ele vai ser um verbo transitivo, direto, ou indireto, ou intransitivo, mas ele vai ter um complemento ali para ser analisado, que vai ser objeto direto e indireto. Quando eu tenho um predicado nominal, eu já não posso fazer isso. Não posso fazer esse tipo de análise, tá? Porque o verbo ali é de ligação. Lembra que eu falei lá no início? O verbo predicado, um predicado nominal, onde o verbo traz ideia de estado e modo, ele vai ser um verbo de ligação. Ou seja, ele está ali só para ligar os tempos maiores. Ele não tem muita importância, tá? Então, ó, verbo está. Verbo de ligação. Está. E aí, agora sim, o complemento desse verbo nas coisas mais simples da vida é o complemento do verbo estar. Bem, isso aqui eu posso dizer para vocês o seguinte: nas coisas mais simples da vida, eu considero como predicativo do sujeito felicidade. Mas qual é o núcleo desse predicativo? Simples. Nas coisas mais simples da vida. O predicativo é simples. Por que na morfologia esse simples não seria um adjetivo? Então, na sintaxe, ele é um predicativo do sujeito felicidade. Se eu fosse juntar somente os núcleos, eu diria que a felicidade é simples. Viu como é que eu diminuí essa frase, né? Eu deixei ela muito mais simples, muito mais compacta. Então, eu peguei felicidade, que é o sujeito,
núcleo do sujeito, né? A felicidade, peguei a palavra aqui e peguei o núcleo do predicativo, que é simples, predicativo do sujeito felicidade. Então, aqui, ó, eu tenho um predicativo do sujeito. Em que o núcleo é simples. Foi essa análise aí que a gente fez, tá? Da letra A. Mas faz parte dessa aqui, Léo. Só clicar aqui. Clica fora, eu acho que fora. Meu Deus. Nem foi tão fora. E aí, gente? O aparelho tem 3 anos de garantia. Nós achamos que 3 ali, na análise morfológica, o quê? Numeral. 3. Numeral cardinal. Né? E na sintaxe? O aparelho tem 3 anos. Qual seria a análise sintática dessa palavrinha? Lembra que eu falei lá da adjunta de nominal? Artigo, ó, são 5. Artigo, o que mais? Numeral, adjetivo, opção, adjetivo e pronome. 3 não é artigo? Não é numeral? Então, ele vai exercer função sintática de adjunto adnominal. Tá? Vou colocar aqui. Você nem tem espaço, né? Vocês coloquem aí no caderno de vocês. Letra B. Esse aqui é letra A. Coloca aí. Letra B. Vai ser adjunto. O 3 ali vai ser adjunto adnominal. E ele pode referência a substantivo. Porque ele tem que estar fazendo referência ao substantivo, né? Como eu falei para vocês, o substantivo é a referência. E essas 5 classes de palavras que estão fazendo referência a esse substantivo, eles estão adjuntos adnominais. Que é numeral, artigo, opção adjetiva, próprio adjetivo e pronome. Tá? Então, 3 ali é um adjunto adnominal do substantivo aparelho. Certo? Quando será essa festa? Quando será a festa? Nós achamos que quando é o quê? Advérbio de tempo. Né? Quando? Advérbio de tempo. E na sintaxe? Faz igual. Adjunto adverbial. O verbo será. Tá? Adjunto adverbial. Faz igual, né? De tempo também. Ó, nós colocamos entre aspas aí, de tempo. Esse aqui não muda muito, não. Tá? Na sintaxe, o que é advérbio passa a ser adjunto adverbial. Na sintaxe. Tá? Então, a gente fez análise ali, ó, morfológica e sintática do número 1. Vamos fazer o número 2? É simples também. Aí eu preciso que vocês anotassem, eu vou apagar. Depois, olha, o que eu digo para vocês é o seguinte: depois que vocês pegarem o jeito de fazer análise, vocês não querem outra vida. Tudo que vocês pegarem, vocês vão ficar analisando. Pô, isso aqui sintaticamente é isso, morfologicamente é isso. Se eu juntar, eu tenho isso. É assim que a gente aprende, tá? Tentando. Bota uma frase comum, faz uma análise morfológica, depois a mesma frase você tenta fazer uma análise sintática. E cara, ó, aprende rapidinho. É só vocês terem essa noção, essa consciência de que algumas palavras... Oi, meu bem, pode? Algumas palavras na morfologia, elas exercem na sintaxe uma função só. Então, vocês viram que 5 palavras, são 10 classes de palavras na morfologia, não são 10, nós achamos 10. Então, 5 delas vão ser adjuntos adnominais. Mas outras, sim, aí você tem advérbio, preposição, conjunção, interjeição, verbo, né? São as outras 5. Mas, então,
todas essas 5 ali, vocês perceberam que fazem referência apenas no substantivo. Todas elas vão ser as desculpas nominais, tá? Então, vamos fazer o número 2? Todo mundo copiou? Pode? Ó, vou pagar, tá? E a galeria de água é a mesma coisa, tá, gente? Toda vez que vocês forem fazer uma análise morfológica, vocês vão utilizar as classes de palavras. Se vocês forem fazer uma análise sintática, essas classes de palavras vão exercer uma função dentro de uma estrutura frasal, tá? E aí você tem adjuntos, adnominais, fazendo referência a um sujeito ou a um substantivo, tá? Seja esse substantivo a classificação que for, não importa, vão ser adjuntos. Você tem complemento nominal, aposto, tudo isso aí eu vou explicar aos pouquinhos para vocês que nos exercícios tem. Então, número 2, indique a alternativa correta. Maria e João estão cansados. Beleza? Maria e João estão cansados. Número 1, será que cansados é adjetivo e predicativo do sujeito? Ou cansados é advérbio, predicativo do sujeito? Ou ainda cansados é adjetivo e objeto direto? O que vocês acham? Qual alternativa eu tenho ali para o termo cansados? Percebe? Olha como é que vocês podem fazer análise. Ó. Maria e João estão cansados. Você vai diretamente no verbo. Estão. É verbo de ação? Estão? Não, né? Estão cansados. É o estado em que eles se encontram. Cansados. Então, eu já sei, eu parto desse princípio, de que estão é um verbo de ligação, tá? Pertence a um predicado nominal. Se ele é um verbo de ligação e não de ação, eu tenho, por obrigação, o predicativo do sujeito João e Maria. E aí? Tem a dica? Ele é adjetivo na morfologia. E na sintaxe, ele vai ser o quê? Predicativo do sujeito. Qual sujeito? João e Maria. Que, aliás, é um sujeito simples, composto, diferenciado, determinado, o que é? Qual a classificação desse sujeito? Oposto. Né? Você tem ali 2 núcleos. Que é Maria e João. Então, gente, logo, qual é a resposta? Letra? Número 1? Ó, 1, 2, 3. A, B ou C? Letra A. Isso aí. Cansado, na morfologia, é um adjetivo, tá? E na sintaxe, ele vai ser o quê? Predicativo do sujeito, Maria e João. Portanto, número 1 aí, não, número 2, letra A. Deixa eu colocar aqui, no cantinho. Número 2. Letra A, tá? Letra B do número 2 ainda. Ela tem medo de altura. Então, de altura é um objeto direto? De altura é preposição de substantivo? Ou de altura é complemento nominal? Vamos lá. Vamos partir da primeira opção aqui. Objeto direto, indireto. Bem, todo verbo, para eu ter um complemento, objeto direto, objeto indireto, eu preciso que esse verbo seja de ação. Um verbo nocional. E aqui, esse verbo aqui é de ação? Tem? Não, gente. É o estado dela aqui. Ela tem medo. É um ponto que ela tem medo de altura. Né? Então, se eu tenho um verbo que não traduz ideia de ação, logo eu tenho um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, eu não posso nunca fazer esse tipo de análise aqui, de complemento, tá? Objeto direto, objeto indireto, isso só serve para verbos de ação, tá? Se fosse verbo de ação, aí talvez essa questão aqui, a letra A, sairia no pago, né? Então, a gente já entrou no número 1, letra A. E a número 2, de altura é preposição? De altura, preposição? Né, gente? Mas a altura não. E aí? Então, eu já descarto. Ó, de altura é preposição do substantivo.
Eu descarto. Por quê? Eu vou botar essa frase aqui, ali, para vocês verem como é que eu faço análise de um complemento nominal. Tá? Ó, ela tem medo de altura. Tem. Já dissemos que o verbo tem aqui é um verbo de ligação, porque não é ação, é um verbo de ligação. Portanto, se eu tenho um verbo que é de ligação, o meu complemento não pode nunca ser um objeto direto ou indireto, certo? Aí eu tenho a letra C ali, que é uma possibilidade, né, sintaticamente, de ser um complemento nominal. Claro, porque esse verbo aqui, ele vem acompanhado de um nome. Ela tem medo, ela tem o quê? Medo. Se fosse um complemento verbal, esse verbo viria acompanhado de outro verbo, e esse verbo seria de ação. Aí eu teria o objeto direto, indireto, complemento verbal. Isso sim, se fosse um verbo emocional. Quando eu tenho um verbo de ligação, ou seja, um verbo nominal, todo esse complemento aqui eu tenho que analisar. Ela tem o quê? Medo. Medo é um substantivo, é o quê? É um substantivo, não é? Então é um nome. Ó, é um nome, substantivo. Certo? E de altura vai ser o complemento desse nome. Só que aí, esse complemento aqui, eu tenho uma preposição aqui, não tenho? T, ó, tem uma preposição. Para eu ter um complemento nominal, é preciso um verbo de ligação mais nome mais preposição. Pronto. Eu tenho combo do complemento nominal. Verbo de ligação mais nome, que é sempre, normalmente é um substantivo, e depois a preposição. E eu tenho tudo isso aqui. Isso aqui, gente, é o complemento de um nome. Que nome é esse? Verbo. Lembra quando eu falei para vocês que o verbo de ligação ele não tem importância? Ele só está ali ligando os termos mais importantes, maiores? E o termo mais importante aqui é medo, que é o substantivo. Tá? Então, aqui a gente está diante de um complemento nominal, letra C. Tá? O combo para eu ter o complemento nominal ali é verbo de ligação, que traduz estado, modo, nome, que normalmente é um substantivo, ali a gente tem o medo, e depois a gente, acompanhado desse nome, a gente tem sempre uma preposição. Sempre. Pronto, aí você tem um complemento final. E eu tenho tudo aquilo ali nessa classe. Eu não tenho medo de alturas, tá? Essa é a análise sintática, tá? Portanto, aí por que não poderia ser a B? Não, mas, professora, por que poderia ser a B? Porque o D é preposição, mas a altura, se é uma análise sintática, como é que eu vou estar analisando como substantivo? Substantivo é análise ontológica. E eu quero fazer uma análise sintática. Por isso que eu faço a letra B. Percebe? A letra A, por que não pode? Porque o verbo ali é de ligação. Tem estado, modo. E para eu ter esse tipo de complemento aqui, ó, objeto direto, indireto, o verbo tem que ser de quê? Ação. Nocional. Tá? Então, aqui, letra C. Número 3, letra C. Não, peraí. Letra B. Número 2, letra A. Letra B, número 2. Peraí. Número 2, letra A. Número 2, letra A. E a letra B, número 2. Número 2. Letra B, qual é a resposta? C. Ó, confuso isso, hein? Ó, enfim, essa aqui, ó. Letra C, tá? Porque, na verdade, o certo seria eu colocar letra A, número 3, número 1. É isso mesmo, ó. Letra A, ó, número 1. E letra B, qual é a letra B? 6. 3. Perfeito. Isso aí, 3. Agora sim. Vamos lá?
Faça a análise morfológica da oração, cozinha como ninguém. É a última questão mais discursiva, o resto tudo marcado, tá? O restante aqui para baixo. Faça a análise morfológica da oração, cozinha como ninguém. Vou apagar aqui. Cozinha como ninguém. Primeiro você tem que achar o verbo, né? Qual é o verbo ali? Cozinhar. Certo? O verbo ali é cozinhar. Como? Como ninguém. Verbo é um verbo de ação. Como ninguém. Aí eu faço a pergunta: cozinha como? Como ninguém. É aquela pessoa cozinha bem, ela cozinha como ninguém. O verbo cozinhar é um verbo de ação. Então, eu tenho um complemento ali que eu posso analisar como, por exemplo, um aditivo adverbial do verbo cozinhar. Por que eu posso analisar como aditivo adverbial? Porque eu não posso fazer aquela velha pergunta para achar objeto direto e indireto. Cozinha o quê? Ali não está cozinhando arroz. Ali não está cozinhando com muito tempero. Aí seria um objeto indireto. Ali eu tenho como ela cozinha. Como? De que maneira? Como ninguém. Então, aqui a análise que eu faço é o verbo cozinhar, ó, conjugado na terceira pessoa do singular, ela cozinha como ninguém, ou ele cozinha como ninguém. Então, está conjugado na terceira pessoa do singular, certo? Então, tá. Verbo. E o complemento desse verbo de ação. Mas antes da gente achar o complemento, vamos separar aqui sujeitos, predicados. Como é que a gente separa o sujeito e o predicado aqui? A gente já percebeu que o sujeito aqui oculto. Ele é o verbo, certo? Está oculto aqui, ó, na desinência do verbo, cozinha. Ele ou ela cozinha como ninguém. Então, o sujeito é oculto. Portanto, se o sujeito é oculto, tudo isso aqui é predicado. Tudo isso aqui. Porque o sujeito está, né, subentendido. Então, aqui eu tenho um predicado verbal, certo, gente? Por que é predicado verbal? Porque o verbo é de ação. É um predicado verbal. Se eu tenho um predicado verbal, e já achei aqui, cozinha, o meu verbo, esse complemento aqui, como ninguém, suscita a seguinte pergunta: ela cozinha como? Como ninguém. É a forma dela cozinhar, como ninguém. Ou seja, muito bem, perfeitamente, né? Incrivelmente. Então, esse complemento do verbo cozinha aqui, eu vou chamar de adjunto adverbial. O que é adverbial? O que é adverbial? Ad junto do verbo. Ad junto e verbial, né? Do verbo. Adverbial. Se não está junto do verbo, cozinhar, pronto. A gente não está adverbial. Aí, vamos mais longe um pouquinho. De quê? Se é um adjunto adverbial, tem que ser de modo, de lugar, de tempo. É de quê? De modo. É o modo que fala cozinha. Né? Como que é? Então, de modo. Foi? Então, está aí a análise feita aí do número 3. Coloquem no caderno, que agora a gente vai passar só para os objetivos. Tá? Gente, vocês não terminam, né? Vai direto? Não, vai direto. Diretão? Show. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Análise morfológica e análise sintática. Esse verbo aqui, ó, a gente achou esse verbo aqui, ó, como primeira pessoa. Terceira pessoa singular, verbo intransitivo. Quem cozinha, precisa de complemento, não. Esse complemento que eu achei aqui, ó, que eu cliquei, é a junta de verbo sólido. Eu não precisava nem colocar, tá? Então, ele é o verbo intransitivo. Assim como, por exemplo, ele entrou. Deu para entender. Então, intransitivo também, o verbo entrar. Ele chegou. Não importa se ele chegou cansado, descalço, se ele chegou sonolento, se ele chegou agressivo, se ele chegou qualquer jeito.
Então, esse complemento a gente chamaria de adjunto adverbial, de modo, enfim. E o verbo ali é intransitivo. Eu nem coloquei lá, né? Pronto, está feita a análise. E o como é essa conjunção que vai dar a ideia de comparação, né? Vai comparar a forma. Mas a gente só fez essa análise aqui, ó. Não foi essa aqui que a gente fez, não, tá? Bem, vamos lá. Vamos partir para o número 4, que agora é só marcar. Eu vou deixar um tempinho para vocês responderem. O que vocês acham? Considere a frase. Ele andava triste porque não encontrava companheiro. Os verbos grifados, os verbos não, né? O verbo, né? Só tem um verbo ali grifado. Ah, não, é porque talvez ele considera também não encontrado. Ih, meu Deus, coloquei o negócio. São, respectivamente, transitivo direto e de ligação. Ah, então encontrava também. Então, encontrava também deveria estar grifado, né? Esfinhado. E aí, gente? Respectivamente, a gente tem o que ali? E andava é transitivo direto e encontrar é ligação. Letra B, ligação ou intransitivo. E ali? O que vocês acham? Deixa um tempinho para vocês analisarem. Pensa que esse verbo andava não é ação, é aqui, ó. Né? Ele andava como? Texto. Passivo esse. Ó, observa esse aqui, ó. Ele encontra algo ou alguém. E ele não encontrava quem? A companheira. Não tem preposição. Escuta. Pode escutar, gente. Se estiver errado, não tem problema nenhum. Quem escuta? Ó, o verbo andava, mais antigo. Então, o verbo andava não é um verbo de ação, é um verbo de estado modo. Como que ele andava? Qual é o estado dele? Triste. Tá. Lembra que eu falei para vocês que todo verbo que traduz ideia de estado e modo é um verbo que só está ali ligando o termos maiores. Ele não tem função nenhuma, a não ser ligar. Então, já dei a dica, né? E o outro verbo, encontrar. Quem encontra algo ou alguém. Então, esse verbo, sim, é de ação. Né? Encontrava é um verbo de ação. Ou ele não encontrava, é de ação. E ele não encontrava quem? Ou o quê? A companheira. Esse verbo, sim, é emocional. Só que não tem preposição, né? A companheira é um complemento sem preposição. Logo, letra, chuta. Letra C, transitivo indireto, se tivesse preposição, gente. Esse aqui, ó, é preposição mesmo. Esse aqui é a letra. Letra E. Isso aí. Ligação e transitivo direto. Ligação é porque ele está somente me ligando. É um verbo que dá a ideia de estado modo. Né? É um verbo nominal, um predicado nominal. E aqui encontrava, sim, aí é um verbo de ação, e ele quem não encontra algo ou alguém. Se eu não tenho no meu complemento do verbo encontrado nenhuma preposição, eu estou diante de um transitivo direto. Portanto, letra E. Viram, gente? Como é que a Isabela fez aqui? Isso. Então, ó, número 4, letra E. Partiu 5. Bora lá. Indica a única alternativa que não apresenta agente da passiva. Vamos lá, agora eu vou explicar para vocês o agente da passiva. Ativa e passiva. Vamos ver, vou apagar aqui, tá? Agente da passiva. Como isso funciona? A voz ativa é um sujeito que age, pratica uma ação. Tá? Então, por exemplo, eu vou inventar uma frase aqui. Eu plantei uma rosa. Eu plantei flores. Vou botar flores. Eu tenho sujeito agente mesmo, né, gente?
Qual é o sujeito agente aqui? Eu que plantei as rosas, então eu pratiquei uma ação. Isso aqui a gente chama de quê? Voz ativa. Né? Porque o sujeito aqui é agente. Eu. E flores? Ela que sofre a ação. Então, ela vai ser o agente da passiva. Olha aqui, agora, se eu transformar essa mesma frase numa voz passiva. Ó. Olha como é que fica. Flores foram plantadas por mim. Olha como é que mudou tudo. Aqui, flores aqui, gente, é a passiva. É a palavra passiva. Ela é o agente da passiva. Quando eu trago para cá, ela é um sujeito paciente. Ela não pratica ação. Né? E quem é o agente da passiva aqui? As flores são plantadas por mim. Se ela é o agente da passiva, ela que sofre a ação, eu aqui, ó, o agente da passiva, flores. Tá? Aqui eu tenho uma voz ativa, eu. Eu é ativo. Flores aqui, agente da passiva. Quando eu transformo essa voz na voz passiva, ela continua aqui, ó. Só que ela vem para frente, né? Flores são plantadas por mim. E, detalhe, quando eu transformo em voz passiva, eu preciso necessariamente ter esse ponto aqui, ó. Verbo auxiliar, verbo principal, preposição. Sempre, sempre. Ah, mas como assim verbo auxiliar, verbo? Para eu ter uma voz passiva, é necessário que eu consiga diluir esse verbo plantei em dois, que é uma opção. Tá? Aí eu tenho o verbo foram, por que foram? Plantei está no passado. Pretérito. Então, foram plantadas, que é o verbo principal, aqui, por mim. Plantadas é um verbo que, gente, particípio. O que é particípio? Aqui mesmo, particípio. Vamos relembrar aí, particípio. Ado, ida, ido. Opa, a gente está melhor que o mesmo. Aí. Então, particípio é todo verbo principal que tem essa terminação. Plantada, colhida, foram destruídas, foram, o que mais? Combinadas, foram decididas. Toda a terminação que você tem, como essa terminação aqui, ó, ida, ido, ita, ito, isso aqui são verbos em particípio. E para eu utilizar o verbo particípio, eu preciso também do verbo auxiliar. Sempre. Eu não consigo criar um verbo particípio se não houver antes o verbo auxiliar. Tá? Isso é um fato. E eu tenho também aqui uma preposição. Então, ó, voz passiva, verbo auxiliar, foram. Verbo principal, plantados. Verbo principal, no particípio. Isso é importante, tá? Particípio. E depois, o que você tem? Preposição. O agente está passivo. Bem, e aí, diante disso, será que vocês agora conseguem fazer? Me indique a única alternativa que não apresenta agente da passiva. Ou seja, onde o sujeito é agente. Voz ativa. E aí? A casa foi destruída por nós. Olha, foi verbo auxiliar. Destruída, particípio. Ida. Por preposição. Então, está na voz passiva, tá? Letra B. O presidente será eleito pelo povo. Será verbo auxiliar. Eleito, ó, lito. Particípio. Verbo principal, particípio. Pelo é per mais o. É preposição, tá, gente? Per mais o é preposição. Essa preposição aqui, ó. Per mais o. Forma pelo. Per mais a, pela.
Então, aqui a gente também tem uma voz passiva, letra B. E a letra C? Ela será coroada por ti. Também me parece que é uma voz passiva. Concorda? Olha aqui, ó. Será auxiliar. Coroada, ó, participuada, auxiliar, participuada, principal, por preposição. E a letra D? Me parece que também é. Aqui, ó. O avô era querido por todos. Ele é uma gestão passiva. Aqui, ó. Era auxiliar. Querido, ido, particípio, por preposição. Logo, só sobra a letra E. Ele foi eleito por acaso. Aí você fala assim, mas, professor, aqui você tem o verbo auxiliar, mas o verbo particípio e uma preposição. Mas olha só, ele foi eleito por acaso. Por acaso é alguma voz passiva? Então, ele foi eleito. Ponto. Tá? Esse por acaso aqui, eu não tenho um sujeito praticante aqui. Tá? Então, portanto, letra E. Número 5, letra E. Olha que excelente. Vamos lá, fazer a 3? Ai, você viu, isso é fácil. Vocês têm que analisar ali, está em negrito, né? 2 remédios, 2 pontos. Observe esses 2 pontos. Eles indicam muita coisa. O tempo e o silêncio. Aí eu dei um exemplo da Adriele. Adriele, vírgula. Moradora da Gamboa, vírgula. Veio assistir às aulas do pré-legal. Esse termo, essa expressão que eu coloquei entre vírgulas, tem um ponto. E se eu retirar, não vai perder o sentido. Posso apagar ali? A gente tem algumas explicações. Quando a gente quer dar uma informação e explicar o termo importante, né, que você quer, não vou falar o nome, mas eu vou colocar aqui, vamos ver se vocês conseguem marcar o que eu quero dizer. Ó, Adriele, 2 L's, vírgula. Eu preciso da vírgula, porque eu vou abordar uma outra expressão. Moradora da Gamboa, vírgula de novo. Assiste às. Esse A é a preposição, tá, gente? Ó, tem graça. Por quê? Porque o verbo assistir é um verbo transitivo direto, tá? Assiste a aula. Assiste às aulas do pré-militar. Beleza. Então, qual é a informação aqui que eu posso retirar que a frase vai continuar plena de sentido? Moradora da Gamboa. Aqui, ó. Se eu retirar isso aqui, a frase vai continuar plena de sentido. Ó, a Adriele assiste às aulas do pré-militar. Essa expressão que está entre vírgula, a gente chama de aposto. É um aposto explicativo. A gente está explicando quem é a Adriele. Quem é a Adriele? A moradora da Gamboa. É uma menina lá. Tá? Isso é a explicação que eu estou dando sobre o sujeito Adriele. Então, baseando-se nisso, dá para matar alguma coisa ali? E nem sempre essa informação que eu adicionei, que eu posso retirar, e a frase não perde sentido, tem que vir entre vírgulas. Às vezes ela vem depois dos pontos. Entende? Para todos os mares, há 2 remédios: o tempo e o silêncio. Então, 2 remédios aqui, sujeito, e o tempo e o silêncio é objeto direto, ou 2 remédios é sujeito, e o que está depois dos 2 pontos é aposto.
Hã? Objeto direto e arroz? A o quê? 2 remédios. 2 pontos. O tempo de silêncio. Letra C? Isso aí. Letra C. Viu como é que vocês estão pegando legal a ideia? É isso aí. A o quê? A pergunta que se suscita é essa aqui, ó. Opa, não pode escrever aqui. Já ia escrevendo. Aqui, ó. A o quê? 2 remédios. 2 pontos. Quais remédios? Agora vem a explicação, que é o antojo explicativo. Aqui, ó. Tá? Letra C. Então, eu posso retirar essa informação aqui e botar um ponto no lugar dos 2 pontos, porque eu tenho uma informação completa. Para todos os mais, a 2 remédios. Ponto. Não precisa explicar mais. Mas aí eu quis explicar que tipo de remédio é esse? 2 pontos, tempo e silêncio. Estou explicando o remédio. Tá? Então, número 6, letra C. Eles estão pegando, aos pouquinhos eles estão pegando. Mas, gente, olha, tem que estudar em casa, tá? Coloca a frase, faz a análise morfológica, depois faz a análise sintática, depois você junta isso tudo. Olha o número 7, como é que ela é interessante, fala. Assinale a alternativa correspondente ao período onde há predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito mesmo? É uma qualidade que eu dou ao sujeito. Mas isso quando o verbo é de ligação, tá? Por quê? Se fosse um verbo nocional, um verbo de ação, eu não teria predicativo do sujeito. Eu teria objeto indireto, outra coisa. Se fosse um verbo intransitivo, eu teria o quê? Adjunta adverbial. Porque o sujeito, desculpa, o verbo intransitivo ele não precisa de complemento. Se eu disser assim para vocês, ó, eu caí. Vocês entenderam? Eu não preciso dizer que eu caí da cama, se eu caí da escada, se eu caí do 5º andar, eu não preciso. Então, eu caí, parei aí, deu para compreender pleno sentido esse verbo cair, tá? Então, tudo que eu der de informação além desse verbo cair, vai ser adjunto adverbial, tá? De modo, de lugar. Eu caí da escada, lugar. Adjunto adverbial de lugar. Eu caí sentada, adjunto adverbial de modo. E assim vai, tá? Na 7. Então, você já tem uma dica. Sim, ao período onde há predicativo, o verbo tem que ser de ligação. Estado móvel. E aí? A letra A. Parece que ele mora sozinho. Quer ajuda? Ou vocês querem fazer sozinhos? Ou sozinhos? Vamos analisar cada verbo ali. A letra A, o verbo anda, é ação? Né? Ele anda, Cristone, é um estado modo. Então, esse anda, lembra que eu falei? Todo verbo traduz estado modo, ele vai exigir um predicativo. Já veio a resposta, né? Letra A. Agora, a letra B. Agradou ao chefe o novo funcionário. Agradar é verbo de ação. Né? Ele nos garantiu que viria. Garantia, verbo de ação. No Rio não faltam. Não faltam. Ação. E o aluno ficou sabendo. Ação. Ou soube, né? Mesma coisa. Então, número 7, letra A. Qual é o predicativo do sujeito ali? Que é uma qualidade do sujeito. Sujeito, povo. Questões. Então, ó, o sujeito aqui é o povo, né? Núcleo, povo, e Tristônio é o predicativo desse sujeito povo, tá? É o modo como eles andam, do Tristônio. Então, número 7, letra A. Vamos lá? Fazer a outra?
Ó, tem 15, mas se a gente não conseguir fazer todas delas, não tem problema. Deu 8 horas já. Já? Mas pode passar uns minutinhos, faz aí a 8, 9. Tá, mas assim, é 10 9, né? Não, até 8. Ah, mentira. Eu queria precisar não. Tá, então vamos fazer só 8. Porque já deu 8, então vamos fazer 8. Então, amanhã, sábado, não sairei de casa. Hã? Oi? Oi? E aí? Pode falar, gente, sem medo de errar. Eu acho que vocês não vão errar. Sábado ali eu vi. Após. Se eu retirar essa palavra ali, a frase perde sentido? Não. Amanhã não fiquei em casa. Tá? Então, número 8, letra E. Então, gente, olha só. Até 15, eu gostaria imensamente que vocês terminassem de fazer essas questões em casa. A Isabela, provavelmente, ela já vai mandar isso para... Já está lá no grupo. Ah, já está no grupo? Então, por favor, façam. Qualquer dúvida, pode me procurar, que a Isabela vai mandar meu WhatsApp, ou vai se colocar no grupo, eu não sei o que ela vai fazer, mas, enfim, eu ajudo a vocês resolverem, tá? O restante. Beleza, gente? A Isabela vai pedir para cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Isso. E, gente, só para finalizar, falar aqui para o pessoal do online também. A gente vai abrir o grupo agora, para perguntar o que vocês acharam. Obrigada por vocês estarem aí na nossa primeira aula, galera do online também. E a gente vai fazer uma pesquisa, quando o grupo fechar, pelo menos umas 9h30 da noite, se vocês querem uma aula extra de física amanhã. Só que vai ser totalmente online, tá? Com o professor Ricardo Luiz, que é o coordenador geral. E é para EAN, para EA e para ESA, todos os concursos. Aí você bota lá no grupo também, tá bom? E na aula de sexta-feira, nova enquete também para quem vem no presencial e quem vem no online, tá bom? E lembrando, complementando o que a Isabela está falando, lembrando, gente, que tanto vocês que estão em casa, quanto vocês aqui presencial, por favor, gente, morfossintase é um conteúdo que, assim, quase 100% das provas aí da área militar, tá? Então, por favor, treinem, ensaiem bastante, vocês precisam saber diferenciar análise morfológica de análise sintática, para depois vocês juntarem e fazer uma análise morfossintática, que é o que nós fizemos aqui o tempo inteiro, tá? Só que aí a gente tem que partir do princípio de que eu preciso saber quais são as classes de palavras, o que elas exercem na sintaxe, né? Qual é a função que elas exercem. Então, vocês viram lá que na sintaxe, 5 delas são adjuntas nominais, né? O restante você tem advérbio, rejeição, o próprio verbo, conjunção, e assim vai. Então, eu espero que vocês, da 8 em diante, a 8 nós já fizemos, da 9 em diante, que vocês façam em casa. Se tiver dúvida, pode me chamar, tá? E eu esclareço, ajudo a vocês a raciocinar acerca aí das questões, tá bom? Agradeço a presença de vocês. Quem está em casa também, eu agradeço muito. E até a próxima, se Deus quiser. Abraço. Vamos tentar rapidinho para a gente tirar uma foto? Opa!